Então, eu queria agradecer a organização do evento, agradecer ao Bruno pela apresentação, agradecer a organização do evento pelo convite, né, para a gente poder apresentar alguns dados. E a ideia hoje é apresentar um pouco sobre proteínas funcionais em aquicultura. Ver se eu consigo administrar o processo aqui. Então, a nossa agenda ela envolve uma introdução em que eu vou contextualizar um pouco essa questão de ingredientes funcionais e proteínas funcionais. E, basicamente, eu vou, como proteína funcional, o meu exemplo vai ser o plasma, do qual eu vou tratar do modo de ação em peixes. Depois, aplicações práticas, alguns exemplos práticos de trabalhos executados e publicados com essa proteína em tilápias, trutas e camarões. Então, sobre a introdução, o órgão-alvo nosso, né, é o intestino, né, o intestino ele é de peixes, né, ele é um órgão complexo, com papéis fisiológicos de homeostase de água, de eletrólitos e também responsável pela modulação endócrina, imune e o equilíbrio microbiológico ali. Também, como em monogástricos e ruminantes, estou tentando fugir da luz aqui. Também, como em monogástricos e ruminantes, ali é uma porta de entrada para diferentes patógenos, né? E o animal se defende desses patógenos através de camadas de muco protetor, né? Então, serve como uma barreira física, química e também ali dentro, no intestino, existe um tecido linfóide ali que promove a defesa imunológica do animal, né? Então, sobre as proteínas funcionais, né, especificamente, ou melhor, alimentos funcionais, o efeito do crescimento promovido por essa funcionalidade, ele pode ser promovido por promotores de crescimento, os antimicrobianos. O efeito pode ser antimicrobiano, imunoestimulante, modulador, imunoestimulante ou imunomodulador, né, talvez seja melhor do que imunoestimulante. Também pode ter um efeito antioxidante, anti-inflamatório e até sedativo no peixe, né? E como exemplos de alimentos ou ingredientes funcionais, tem vários, né? Eu creio que o professor Rutz vai citar alguns deles, né? Vai abordar alguns deles. E incluem probióticos, prebióticos, vitaminas, minerais e extratos vegetais e animais, de proteínas animais, né? E até de algas. O foco nosso aqui vai ser esses ingredientes de origem animal, hemoderivados, e o foco meu vai ser tratar do plasma como um exemplo aqui de proteína funcional, né? E por que isso? Porque, basicamente, esses coprodutos de animais terrestres, eles estão disponíveis, né? E, muitas vezes, existe disponibilidade local. Quem produz ração, nos últimos 2 anos, com pandemia e agora com guerra, eu creio que os produtores de ração aqui sofreram com falta, né, de disponibilidade de algum ingrediente, né? Quem não sofreu com isso? E a gente conseguindo comprar essas proteínas disponíveis de maneira regional facilita o processo, né? Então, tratando do plasma aqui, né, existem diversos estudos que demonstram melhora no crescimento, melhora na eficiência alimentar, redução de problemas de saúde, redução de mortalidade.
Existe um delay aqui, então eu peço desculpas por isso. E o efeito é consistente, né? Então, em dietas de leitões se utiliza muito, existe algum uso de uso dessas proteínas em dietas de pintinhos, e tem hoje até são mais de 700 artigos publicados sobre essas proteínas em diversas espécies, né? Incluindo aqua, né? Que é o que eu vou trazer aqui. Então, os produtos, basicamente, esses hemoderivados produzidos a partir do sangue, né, seriam o plasma spray-dried e a hemácia. Com respeito, rapidamente, sobre o processo produtivo, esses produtos são produzidos a partir de sangue, coletados de frigoríficos com inspeção federal, em que somente é coletado o sangue de animais considerados aptos para o abate para consumo humano. A matéria-prima é resfriada no frigorífico, transportada para a fábrica por caminhões de uso dedicado, e na fábrica o sangue é separado em plasma e hemácia, e depois disso ambos são processados por spray drying, ou atomização por calor. As fábricas elas têm um cuidado muito grande com recontaminação, né? Então tem todo um processo para eliminar perigos, e cada área ela tem uma circulação de pessoas determinadas para evitar contaminação pós-processamento, né? Então a composição do plasma, basicamente, ela é tanto do plasma como das hemácias, são ingredientes proteicos, né? E se a gente for olhar as hemácias, elas têm até uma concentração maior proteica do que o plasma. Porém, o plasma ele tem um efeito que vai além de apenas nutrição, né? Então, durante aquele processo que eu expliquei, o objetivo é reter essas proteínas funcionais, que seriam, por exemplo, então, transferrinas, lisozimas, fatores de crescimento, IGF-1, e citocinas pró- e anti-inflamatórias, e imunoglobulinas, né? Cabe ressaltar que foi já documentado, né, no plasma humano mais de 2.500 diferentes proteínas, né? Então, o plasma ele é composto, por exemplo, por 60% de albumina, tem mais de 20% de imunoglobulinas, e tudo isso com um efeito talvez funcional lá na mucosa intestinal, e com um impacto importante na resposta imune e inflamatória. Então, falando um pouquinho de modo de ação, eu trago um exemplo de um trabalho conduzido pelo IRTA, na Espanha. E o IRTA é uma instituição de pesquisa equivalente à Embrapa, nossa aqui. E eles trabalharam com dourada, que é um peixe de água fria, do Atlântico Norte, e não é a nossa dourada da Amazônia, né? Mas foi o modelo que eles utilizaram lá, né? Então, esse é um trabalho recente, de 2015, né? E eles utilizaram, para entender um pouco do modo de ação do plasma, esse trabalho em alevinos de dourada. Eles trabalharam com uma dieta controle, e uma dieta com 13% e outra com 6% de plasma. Eles trabalharam com plasma em substituição à farinha de peixe. Lá eles utilizam a farinha de peixe como um ingrediente para a dourada, né? Embora aqui a gente não use mais farinha de peixe, né? Basicamente a substituição em tilápia seria do farelo de soja, mas depois eu vou entrar nesse exemplo. E o experimento durou 2 meses com
animais até atingirem 15 gramas de peso. Então, eles já com 3% observaram melhoras no peso final e no comprimento, e com 6% não teve uma melhora de ganho. Também teve um aumento na taxa de crescimento específica, com 3%, e 6% não melhorou o 3%, e na taxa de eficiência proteica teve uma melhora de 3%. Aí eles também olharam o estresse oxidativo que estava ocorrendo nos tecidos desses animais, no fígado e no intestino, eles olharam. E verificaram que a saúde oxidativa desses animais foi melhorada quando o plasma foi adicionado nas dietas a 3%, também teve um efeito quadrático ali. Então, além disso, nesse mesmo trabalho, eles verificaram um aumento da densidade das células caliciformes, o que é bem legal e que bate com o que eu comentei na introdução, né? Essas células caliciformes, elas são responsáveis pela produção de muco, né? Então, faz todo o sentido, né? As coisas vão fechando, né? E aí, sim, teve um efeito importante com 13% e 6% na concentração, na densidade dessas células caliciformes. Então, bem legal o trabalho. Também eles olharam a resposta de lisozima e do efeito da atividade antibactericida, né? E com 3% foi suficiente para mexer nesses parâmetros estudados de resposta sérica nesses animais. Além disso, eu trago um trabalho publicado esse ano, né? Também pelo mesmo grupo do IRTA, com a mesma dourada de água fria lá do Atlântico Norte e Mediterrâneo, e eles estudaram esses processos metabólicos e imunológicos por análise de transcriptômica, professor. Olha que legal, né? Então, e aí eles avaliaram o efeito no desempenho, né, do animal, na eficiência proteica e conversão, e nesses mecanismos biológicos de modulação da resposta do uso do plasma, da resposta imunológica, né, ao uso do plasma. O trabalho foi feito com uma dieta controle, uma de 3% em substituição, novamente, a uma farinha de peixe de boa qualidade, dietas isonutricionais e isoenergéticas, e o trabalho durou 95 dias. E aí eles analisaram o desempenho, olharam essa técnica de transcriptômica e interactoma, que são análises moleculares, né? Sobre desempenho, eles encontraram melhoras, então, no peso final, na taxa de crescimento específico e na conversão. E essa conversão, reparem, ela melhorou em 12 pontos, né? Então, 120 gramas de melhora da taxa de conversão. Então, bem interessante. Sobre esses estudos moleculares, né, eles utilizaram a transcriptômica, e ela estuda as moléculas de RNA ou mRNA que determinam quais os genes serão expressos, né? Quando se utilizou a proteína funcional ou não, o que mudou nisso, né? E, então, é essa transição aqui, né, da transcrição do DNA em mRNA que vai fazer a expressão gênica depois, né? Então, esses resultados de transcriptômica, eles usaram essa técnica de microarranjos e verificaram uma mudança de 803 expressões gênicas diferentes, das quais aumentaram 463 e diminuíram 335. Aí, por outra técnica, que é de interactoma, né, eles verificaram que, quando foi colocado o plasma na dieta, teve essa mudança de expressão gênica que afetou a mucosa. A mucosa ela ficou mais ativa em processos biológicos envolvidos com catabolismo celular, processos metabólicos e catabólicos proteicos,
e transporte de proteína e resposta imune humoral e celular, né? E vários genes foram associados à resposta pró-inflamatória, também foram expressos de forma diferente, né? Então, bem legal esse trabalho. E o que é interessante é que ele mostra, por um outro modelo, observações que a gente já fez no passado com suínos, aves e camundongos, por exemplo. Em monogástricos, a gente verificou, por outros modelos, redução de processos inflamatórios, melhora da função de barreira do intestino, mas com outras técnicas, né? E aqui, através de técnicas moleculares, eles encontraram os mesmos achados que a gente tinha tido em outras espécies, porém aqui em um organismo aquático, né? Então, a conclusão deles foi que o plasma melhorou o crescimento, a taxa de crescimento específico. Essa análise por transcriptômica ela indicou melhoras no intestino, no desempenho, né? Também associadas a uma melhor resposta imunológica, uma resposta imunológica mais equilibrada. Ops, desculpa aqui. Não. Deu um pulo aqui, peraí. Então, era isso que eu trouxe de modo de ação, né? Agora, alguns exemplos práticos em tilápia, né? Daí eu trago um trabalho aqui publicado por Araújo e colaboradores, né? Do pessoal da Unesp. É um trabalho totalmente independente, né? Eu queria até conhecer o pessoal. Estava perguntando para o Bruno sobre as pessoas, já vi foto de alguns autores desse trabalho na palestra do professor anterior, né? Então, aqui eles trabalharam com 440 animais, alojados em tanques de 40 a 250 litros e com inclusões crescentes de plasma, variando de 1,66% a 6,63% de inclusão de plasma, em substituição ao farelo de soja, e a duração do experimento foi de 60 dias. E foi observada, né, então, melhora no peso final, melhora na conversão, melhora na taxa de crescimento específico, e o ponto de diferença aqui foi ali ao redor dos 5% de inclusão. Daí, e a conversão, novamente, né, ela melhorou ao redor de 12 pontos, como a gente tinha observado na dourada, no experimento de modo de ação lá, né? E aí eu pedi para o Tiago Nascimento, que trabalha numa empresa que produz tilápia, para ele fazer uma análise de custo-benefício. E, viu, isso é viável, não é? Como é que fica essa conta, né? Daí o Tiago fez a análise para nós, e o que ele observou foi que, olhando esse animal, ele foi levado até ao redor das 80 gramas, né? E isso gerou essa melhora importante na conversão. E através disso, ele encontrou um ganho extra por juvenil da ordem de 15 centavos e um incremento na receita da ordem de 14%. E isso é fundamentado numa melhora de conversão, numa melhora de peso, e também no peso final. Claro que isso tem um custo, né? E o aumento do custo ele foi na raçãozinha, nessa raçãozinha da fase, lá até as 80 gramas, aumentou o custo dessa ração em 50%. Porém, quando a gente leva esse aumento do custo para o 1,3 kg que consome uma tilápia, esse aumento no custo na vida inteira ele fica na ordem de 0,30%, não chega a 0,5% de aumento no custo dessa ração, porque o plasma vai só no iniciozinho ali da vida da tilápia. Então, um trabalho bem legal, totalmente independente, produzido aqui no Brasil com tilápia brasileira, né? Em trutas, eu trago um trabalho feito nos Estados Unidos, em que eles analisaram
a inclusão do plasma pré-extrusão e pós-extrusão. Basicamente, esse foi o objetivo do trabalho. E eles trabalharam com uma dieta controle e duas inclusões na massa pré-extrusão e 2 inclusões na massa pós-extrusão. Né? E eles observaram, os animais tinham 11 gramas de peso e a duração foi 84 dias, e o plasma melhorou a digestibilidade proteica e da matéria seca, né? Tanto na pré-extrusão como na pós-extrusão, em cinza as análises de matéria seca, e em azul as análises de proteína. Funcionou tanto utilizado na massa como no pós-extrusão. Também teve melhoras numéricas de sobrevivência, com as 2 inclusões, mas mais com a inclusão maior, né, como é mais uma ilustração de proteína funcional, né, quanto mais se usa, mais, em teoria, se observa um resultado. Né. Então, uma melhora numérica na sobrevivência e uma tendência de melhora linear na produção de biomassa desses animais. Em camarões, indo para o final aqui já, né, o plasma ele foi analisado por um trabalho publicado no ano passado na Tailândia, então um trabalho recentemente publicado. A condição do projeto, contextualizando, né, lá eles têm um problema importante com essa doença das fezes brancas, provocada por um víbrio parahemolítico, né, e essa doença provoca mortalidades e reduções importantes no rendimento desses animais. Está associada à qualidade de água, ao uso de farelo de soja, e também lá não é possível usar antibiótico na produção de camarões. E o plasma foi analisado dentro desse contexto, né. Os objetivos foram olhar o desempenho, né, de crescimento e sobrevivência em condições normais, a eficiência proteica e alimentar, e o sistema imune, alguma coisa de sistema imune eles olharam, e essa taxa de sobrevivência quando os animais foram desafiados pelo víbrio, né. Então, com respeito à eficiência em condições normais, sem desafio, né, novamente teve um efeito linear, né, de diferentes inclusões crescentes, aumentando a biomassa, de forma bastante significativa. Houve um aumento da sobrevivência em condições normais, sem desafio. Depois, aumento no peso, da mesma forma, na média de peso, aumento no consumo de alimento, de forma também linear. E a eficiência proteica teve a mesma tendência, e uma melhora também bastante grande na conversão, que se repete, né, em todos os trabalhos, a gente observa essa melhora de conversão e que ajuda a pagar pelo investimento na tecnologia, né. E, olhando os dados de funcionalidade, né, eles observaram também uma melhora na contagem de hemócitos, e na taxa de fagocitose. Também eles analisaram, como naquele primeiro trabalho em dourada, né, o efeito antioxidante do plasma. Passou um aqui. Passaram vários. Então, eles olharam o efeito antioxidante, né, e verificaram um aumento da atividade da fenoloxidase e da superóxido dismutase. Há uns 20 anos atrás, a gente tinha conduzido alguns trabalhos com o vírus da mancha branca, né, e a gente observou esse tipo de resposta também, né. E aqui eles desafiaram animais de 1 a 2 gramas, né, com 45 dias do experimento
do mesmo experimento e desafiaram esses animais com víbrio para hemolítico, que é o agente causador dessa doença das fezes brancas. E aí eles observaram um retraso, um atraso e redução da mortalidade quando o plasma foi utilizado de 3% a 6%. Então, e a gente já tinha visto dados similares a esses em camarões desafiados com mancha branca há 20 anos atrás. Então, concluindo, o plasma ele é uma fonte interessante de proteína funcional em aquicultura, porque ajuda no desempenho, no desenvolvimento intestinal, reduz mortalidade, pode ser uma alternativa a antibióticos, a gente usa ele como uma ferramenta em outras espécies nesse sentido, e pode reduzir os efeitos negativos de infecções por bactérias e vírus. E a recomendação de inclusão aí seria de 2% a 6%. Com isso, eu agradeço imensamente a atenção do pessoal que está presente aqui. É muito bom estar ao vivo novamente, não estar na tela de um computador, conseguir domar o passador aqui. E obrigado também a quem está nos assistindo online.